Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Igreja Batista Sião. Que bom ter você conosco. Desligue-se de tudo e evite qualquer distração. Prepare-se, a programação está começando e Deus tem uma palavra ao seu coração. Olá, querida igreja, queridos irmãos que nos acompanham nesta hora, sejam bem-vindos em nome de Jesus a mais uma transmissão da Igreja Batista Sião, nesta quinta-feira, dia 10 de fevereiro de 2022. Que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, neste tempo, nesta oportunidade, nesta ocasião, quando a palavra de Deus alcança o seu coração e a sua família nesta hora. Minha oração inicial é de que Deus possa falar profundamente ao seu coração e que das palavras que Deus lhe permitir receber do Senhor nesta hora, elas possam ser alimento para o seu espírito, possam trazer esperança ao seu coração nesses dias de adversidade e que o Senhor possa ser exaltado na sua vida, em minha vida, por meio desta oportunidade, deste tempo que separamos para a adoração ao Senhor. Eu quero orar neste momento com você, agradecendo a Deus esta oportunidade, pedindo que o Santo Espírito do Senhor possa conduzir a nossa vida nesta hora. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, a Ti, Senhor, a Deus, a nossa gratidão por mais uma semana que o Senhor nos concede. Por esta chuva, ó Deus, que tem regado esta terra como prenúncio das bênçãos que o Senhor há de derramar sobre o Teu povo neste ano que se inicia. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por cada vida que nos acompanha nesta hora. Que o Senhor, ó Deus, mercê a Tua soberana vontade, possa cumprir os Teus planos, ó Deus, na vida daqueles que nesta hora foram conduzidos ao Teu Santo Espírito, nas asas do Espírito, para este momento de reflexão, de meditação, de aprendizado das Sagradas Escrituras. Abençoa, Senhor, a Deus, cada família aqui representada, que o Senhor possa trazer alimento espiritual, Senhor, a Deus, à casa dos Teus servos nesta hora. Sob os Teus cuidados paternos, mais uma vez, colocamos a vida do nosso pastor Manuel com toda a sua casa. Que eles estejam, Senhor, a Deus, recebendo atenção divina nesta hora, cercado pelos Teus anjos, possam estar, ó Deus, sendo servidos de graça, bondade e misericórdia neste tempo. Abençoa-nos, Senhor, a Deus, neste momento, é a nossa oração, em nome de Jesus de Nazaré. Nós queremos convidá-lo para juntos fazermos a leitura da palavra do Senhor, no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, estaremos lendo a partir do verso de número 8. Profeta Jeremias, capítulo de número 29, a partir do verso de número 8. Enquanto você localiza o texto sagrado, nós queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade, pelas orações do povo de Deus em favor da família pastoral. Queremos agradecer a todos aqueles que carinhosamente têm acompanhado a família neste tempo de adversidade, e eu tenho certeza de que o Senhor tem cumprido os seus planos por meio de cada situação, neste leito de enfermidade, na vida do servo do Senhor. Muito obrigado de todo o coração, em nome da família, em nome da Igreja Batista Sião, a você que tem intercedido, que tem nos sustentado, por meio da intercessão, das orações que têm chegado ao trono da graça do Senhor. Meu abraço especial nesta noite vai para pastor André, que está completando mais um ano de vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Também mandar um abraço para o irmão Elias, irmã Juliana, que hoje completam mais um ano de vida conjugal, a este casal que tanto nos inspira, nossa sincera gratidão por sua amizade, pelo privilégio de servirmos ao Senhor aqui neste lugar. Jeremias capítulo de número 29,
verso de número 8 em diante, a palavra do Senhor declara: porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei os pensamentos, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Peço a sua atenção neste momento e juntos queremos refletir sobre a proposta: veja as dificuldades da vida pela ótica de Deus. Veja as dificuldades da vida pela ótica de Deus. Queridos irmãos, ao longo da minha jornada espiritual, do tempo que Deus me permitiu debruçar sobre as Sagradas Escrituras, estou absolutamente convencido de que Deus não vê como o homem vê. Na verdade, a perspectiva do Senhor é muito mais ampla, é muito mais alta do que a maior que seja a perspectiva humana, especialmente das situações, das circunstâncias que eu e você possamos enfrentar. Na verdade, a vida passa a ter outro sentido. As dificuldades e aflições que nós enfrentamos nesse tempo passam a ter uma outra dimensão, quando na verdade possamos ser capazes de enxergar estas situações, não da maneira como normalmente, humanamente vemos, mas acima de tudo, da expectativa, e melhor dizendo, da perspectiva do Senhor, a quem nós servimos, aquele que de fato sabe a razão, o propósito e as circunstâncias que envolvem cada situação adversa da nossa vida. Eu fiz uma oração por você que me acompanha nesta hora. A você, a quem Deus trouxe diante desta câmera, diante deste celular, para acompanhar esta mensagem. E a minha oração foi muito específica, que você consiga ver cada situação que esteja à sua volta, não pela perspectiva humana, mas sob a ótica de Deus, de tal maneira que você enxergue o que realmente está por trás de cada sofrimento, de cada lágrima, de cada dificuldade que tem alcançado a você e a sua casa. Na verdade, quando somos capazes de ver as adversidades desta vida sob a ótica de Deus, seremos capazes e somos capazes de enxergar não só porquê de determinadas situações na nossa vida, como de extrair alguns benefícios destas situações pelas quais nós enfrentamos. Esta é a estrutura da minha fala. Na verdade, quero pensar com você no primeiro momento sobre como Deus vê as adversidades da nossa vida e num segundo momento, quais os benefícios extraídos da perspectiva e da ótica divina das adversidades que nós enfrentamos nesta hora. Quero já lhe advertir que talvez a sua perspectiva quanto à situação que você está enfrentando,
quanto às dificuldades deste tempo e especialmente destes últimos anos, pode ser uma perspectiva míope, tacanha, muito aquém daquela que pode ser ampliada quando nós olhamos as coisas e as situações pela ótica de Deus. Meu convite especial para você que me acompanha: veja a vida sob a ótica de Deus. Enxergue as adversidades, enxergue a enfermidade que tem sobrevindo sobre a sua casa pela perspectiva do Senhor, e você verá que na verdade há muito mais para se enxergar por trás destas situações do que aquilo que eu e você temos apercebido. Mas pastor, como Deus vê as adversidades do ser humano? Em primeiro lugar, Deus vê as dificuldades da vida pelas lentes da verdade. Deus vê as dificuldades da vida pela lente da verdade. Ora, se o desafio é que eu e você possam enxergar as situações da mesma maneira como Deus vê, é importante que possamos encarar cada situação pela ótica da veracidade do que está por trás de cada situação. Eu explico para você. Na verdade, o texto no verso de número 8 e 9, introduz dizendo que este povo, a quem Deus teria levado para um período de 70 anos, cativo na Babilônia, estava tentando minimizar a situação e a situação de adversidade, a partir da falsa esperança que era trazida por meio de alguns profetas que não foram levantados por Deus, que na verdade não falavam em nome de Deus, mas que traziam algumas expectações, falsas expectações para aquele povo, de maneira que isso pudesse minimizar o sofrimento, a angústia daquele tempo. Deus não vê desta forma. O homem, na sua pequenez, na sua visão míope, quer achar diante dos problemas e adversidades da vida algo que possa entorpecer o coração e a mente em meio às dificuldades que nós enfrentamos. O homem tenta, quando passa por problemas e adversidades, enxergar que ele só pode passar por esta situação se a enfrentá-la de maneira que esteja anestesiado, entorpecido no meio desta situação. Se não, vejamos quantos que quando estão no meio de problemas, de adversidades, de dificuldades da vida, procuram enfrentar estas situações por meio do álcool, da bebida, e alguns ainda do prazer, e ainda de uma vida promíscua. Quantos tentam e imaginam enxergar a maneira de lidar com os problemas desta vida por meio das falsas expectativas ou das esperanças que são oriundas daquilo que não é a expressão da verdade. Sabe, queridos irmãos, Deus olha de maneira diferente do ser humano. E na ótica de Deus, os problemas, as dificuldades e as adversidades da vida precisam ser encaradas em sua realidade e não com falsas verdades. Não se enfrenta problemas tentando se minimizar a dor, tentando se entorpecer a mente e o coração de maneira que o sofrimento pareça mais ameno. Eu me lembro deste momento, da situação quando Jesus, o meu Salvador, estava na cruz do Calvário, pregado pelas mãos e pelos pés, depois de uma noite de muita dificuldade, de muito sofrimento, de muitos açoites. Lá estava o meu Salvador, e alguém, talvez numa atitude humana, do ponto de vista não metafórico, mas empático, vendo o sofrimento de Jesus, enfica uma esponja, prende uma esponja na ponta de uma lança, e esta esponja, diz o texto, que tinha vinagre, e o dá para Jesus. Na verdade, mais do que a mente comum possa imaginar, aquela oportunidade, aquela tentativa
humana era, na verdade, uma tentativa de entorpecer a mente e o corpo de Jesus, de maneira que ele pudesse enfrentar o sofrimento e a agonia da cruz do Calvário. Mas Deus não enxerga como o homem. Deus acredita que não há necessidade de entorpecermos a nossa mente, ou nosso coração, ou nosso corpo, com aquilo que possa minimizar o sofrimento humano, porque Deus encara sofrimento e dificuldade sob a ótica da verdade. Muitos enganam a si mesmos ou tentam enganar a outrem, de maneira que esse sofrimento seja plausível, suportável. Mas a melhor maneira de encarar dificuldades, a melhor maneira de ver as adversidades da nossa vida é com uma consciência absolutamente consciente, uma mente absolutamente consciente de que o sofrimento existe, de que a dificuldade é fato, e assim podemos enfrentar cada situação com a realidade que ela requer. Deus tem um convite para você nesta noite, que foi conduzido pelo Santo Espírito de Deus diante desta mensagem. Encare cada dificuldade da sua vida sob a ótica do Senhor. Encare cada dificuldade com o seu grau de responsabilidade, com o seu grau de adversidade, porque esta é a melhor maneira, é a maneira de Deus de enfrentar os sofrimentos da vida. Deus não vai buscar entorpecentes. Deus, como eu e você, não vamos procurar minimizar, amenizar, atenuar este momento. Enfrentaremos a dor da dificuldade do sofrimento que Deus nos permitirá, de forma consciente e lúcida, e não a partir daquilo que possa entorpecer a nossa mente. Alguém disse numa determinada época, uma frase que depois foi cunhada também pelo pai do comunismo, que dizia: a religião é o ópio do povo. Na verdade, não é a religião que é o ópio do povo. A falsa religião, que produz falsas esperanças, é que é o ópio do povo. Muitos, na tentativa de minimizar o sofrimento de alguém, diz aquilo que não é verdade, aquilo que Deus nunca disse sobre aquela situação e circunstância. Mas bendito seja o nome do Senhor, porque nesta noite, quando temos a possibilidade de ver as coisas pela ótica de Deus, vemos um Deus que não está preocupado em atenuar o sofrimento do ser humano com falsas verdades. Não, estamos diante de um Deus que escancara a dificuldade dos fatos, entendendo que é a verdade que pode trazer esperança, e nunca mentira, e nunca a ilusão, a falsa esperança. A maneira de se lidar com o sofrimento é a maneira lúcida de olhar para os problemas como sendo adversidades reais, porque na verdade não se maqueia, não se disfarça, e não se pode minimizar o sofrimento com paliativos ou com falsos entorpecentes. Mas Deus também vê as dificuldades da vida como pontes para o favor divino. Quando você volta no texto, você vai dizer: olha, depois de 70 anos de cativeiro, o texto vai dizer: eu os conduzirei de volta para a vossa terra. Na verdade, o sofrimento, na perspectiva de Deus, é um aio, é um meio, é uma possibilidade de conduzir as pessoas ao cumprimento de cada promessa que Deus tem para a sua vida, para a sua família e para a sua casa. Pastor, estou vivendo dias difíceis, estou vivendo os dias de angústia, sinto que a mão do Senhor, que a disciplina de Deus alcançou a minha vida, pois você está muito perto de dar um passo muito importante na direção da concretização dos projetos divinos que o Senhor sonhou antes da eternidade para você e para a sua casa. Na ótica de Deus, sofrimento, adversidades são meio pelo qual o Senhor conduz o seu povo a experimentar o que o melhor desta vida possa proporcionar.
para o seu povo. Eu, diz o Senhor, cumprirei a minha promessa em favor de vocês. Depois de 70 anos de cativeiro, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês. Deus está falando a um povo, Deus está escrevendo uma carta de amor a Jerusalém, por meio do profeta Jeremias, e ele está dizendo: não se enfrenta problema tentando se entorpecer a mente e o coração, minimizando as adversidades desta vida. Não, haveremos de enfrentar cada dificuldade desta vida de maneira lúcida, como Jesus na cruz do Calvário, mas também haveremos de enfrentar as dificuldades desta vida como sendo a única possibilidade que Deus teria para nos conduzir para o centro da sua vontade, de maneira que possamos experimentar um relacionamento profundo com o Senhor, de todo o coração, de toda a alma e com toda a sinceridade da nossa alma. Ah, pastor, estou vivendo dias difíceis, estou, na verdade, vendo que o sofrimento alcançou a minha família. Pois então prepare-se, Deus está lhe conduzindo a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Todavia, esta estrada é pavimentada por meio das adversidades e das dificuldades que a vida possa proporcionar. Mas também, na ótica de Deus, as dificuldades da vida precisam ser encaradas como aliados e não como adversários. Veja, essa perspectiva de Deus é extraordinária, meus irmãos. Ele vai dizer, orem pela cidade para a qual vocês foram levados. Em outras palavras, orem pelos seus inimigos, porque na verdade é por meio deles que Deus trará tudo quanto na verdade possa favorecer o seu povo. E alguns de nós, na perspectiva humana, não conseguem enxergar essa verdade, não conseguem enxergar esta perspectiva. Dificuldades, na verdade, são aliados nossos e não adversários. Como assim, pastor? São as dificuldades que vão, na verdade, nos dar a força, a motivação e a possibilidade de conseguirmos aquilo que até o dia de hoje não fomos capazes de alcançar. Temos, por meio destas situações, não só o cumprimento da promessa divina, mas aquilo que na verdade nos falta e o que almeja o nosso coração. Deus está trabalhando por meio das adversidades, das dificuldades, das aflições que eu e você temos passado. Porquanto, Deus espera que cada um de nós possa ver nestas situações não a maldição de Deus, não o juízo do Senhor, mas a bondade, a fidelidade, o cuidado e o carinho do Senhor. Nessa perspectiva, o autor de Hebreus, escrevendo aos seus contemporâneos, vai dizer: Deus disciplina a quem Ele ama. Esta era a perspectiva que o povo tinha que ter do sofrimento. Deus estaria dando provas do seu amor, provas do seu cuidado, provas da sua atenção por meio daquelas dificuldades. Deus, na verdade, estava fazendo com que cada dificuldade dessa conduzisse o povo para uma experiência muito mais íntima, de um relacionamento muito mais profundo com o Senhor. Pastor, estou vivendo dias de adversidade, estou passando por dificuldades, tem gente me perseguindo no trabalho, tem pessoas me odiando no contexto da minha escola. Olhe para estas pessoas sob a perspectiva de Deus e veja que na verdade não se tratam de inimigos, mas de instrumentos na mão do Senhor, que cumprirão seus desígnios e os seus propósitos, segundo a própria vontade de Deus. Mas em quarto lugar, Deus também vê as aflições da vida como meio para nos tirar da comodidade. Volte para o texto e você vai perceber alguns verbos muito interessantes que faziam parte da orientação de Deus àquela nação exilada. Veja no verso de número 6, o texto vai dizer: construam,
plantem, casem-se, multipliquem-se. Todas estas advertências e orientações do Senhor, na verdade, num tempo de aflição e de adversidade, era um indicativo grande de que na ótica de Deus, todos os problemas, o exílio, o cativeiro que Israel, melhor dizendo, que Judá, que o povo de Deus estava enfrentando naquela ocasião, na verdade, era uma forma de que Deus tirasse o povo da sua apatia, do seu comodismo, da sua zona de conforto. Ah, meus irmãos, é por meio do sofrimento, é por meio da dificuldade desta vida, é por meio da dor que Deus trará e conseguirá extrair de nós a ação necessária para que algumas coisas sejam diferentes deste ano de 2022. Deus está sacudindo os nossos alicerces. Deus está trazendo e permitindo situações adversas com o propósito de que elas nos impulsionem a fazer aquilo que talvez não tenhamos feito até o momento, de realizarmos, de granjearmos, de plantarmos, de multiplicarmos. E eu posso ver pela fé um tempo de prosperidade para a igreja do Senhor. Eu posso ver pela fé um tempo de multiplicação para a igreja batista Sião. Pastor, de onde o senhor enxerga isso? Das adversidades, da dificuldade, que fará com que o povo saia da inércia e fará com que esta igreja possa se despertar a buscar ao Senhor, a trabalhar ainda mais do que tem feito, a ser desafiada a lançar a semente aonde ainda não plantou, e ver e perceber pela própria mão de Deus e pela ação do Senhor a multiplicação que virá por graça e misericórdia de Deus. Sabe, meus irmãos, para a igreja do presente não é difícil e não é diferente do que foi para a igreja dos primeiros anos. A igreja, quanto mais adversidade, mais ela se expandia, mais ela crescia, porque na ótica de Deus, sofrimento, aflição, dificuldade, leva o povo a sair do comodismo, a ser desafiado a romper as suas fronteiras, a ir além dos seus limites. E eu tenho certeza de que muita gente que me escuta nesta hora, que mesmo que esteja rodeado por inimigos, mesmo que esteja cercado por adversidades, vai ver Deus extraindo dele o melhor que ele pudesse para produzir para o reino do Senhor. Deus vai extrair da sua vida crescimento, desenvolvimento, expansão espiritual, e tudo isto para a glória e louvor do nome de Jesus. Pastor, estou vivendo dias difíceis. Pastor, estou experimentando sofrimento, adversidade. Pastor, tenho chorado todas as noites. Prepare-se. Deus está levando a patamares talvez nunca alcançados na sua vida. Deus está lhe conduzindo por meio desse sofrimento a realizações que você jamais seria capaz se não fossem por meio do sofrimento. Mas em quinto e último lugar, Deus também vê as dificuldades da vida sob a ótica de benefícios futuros. Sob a ótica futura, perceba no texto, quando ele diz: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, para vos dar o futuro que desejais. A ótica de Deus nunca esteve na circunstância momentânea em que eu e você vivemos. A ótica de Deus vai muito além da situação que nos rodeia. E quando nós pedimos a Deus para enxergar as coisas na perspectiva do Senhor, nós estamos dizendo: Senhor, faz-nos ver além daquilo que o sofrimento presente nos traz. Faz-nos ver aquilo que nos espera quando todo este sofrimento for superado. Quando sairmos desta UTI, quando voltarmos às nossas atividades. Ah, meus irmãos, na perspectiva do futuro, nós entendemos que nenhum sofrimento é em vão, de que nenhum sofrimento é desperdiçado nas mãos do Senhor. E por mais doloroso que seja este processo, quando olhamos além das situações, enxergamos uma perspectiva de um futuro com o qual
nós, eu e você, sonhávamos e esperávamos antes mesmo do sofrimento. Deus tem nos levado a uma dimensão muito maior como igreja do Senhor, porque temos vivido adversidades, porque temos enfrentado lutas, privações e provações durante muito tempo. Mas a verdadeira igreja do Senhor, a igreja que vai morar nos céus, ela não tem a sua vista nas circunstâncias presentes, não. Ela olha muito além do sofrimento presente. E como Paulo pode dizer, eu estou certo que as alegrias do futuro não se comparam e não têm o peso do sofrimento presente. A igreja sofre, a igreja padece por aflições. O povo de Deus pode ser exilado, isso tudo para o seu crescimento. Mas ele não pode perder de vista que na verdade nunca foi sobre o momento que nós estamos, mas sobre aquilo que nós esperamos do ponto de vista da esperança que está em Deus. Sofrimento, dificuldade na ótica do Senhor, aponta para um futuro de esperança. Pastor, estou vivendo dias difíceis, meu casamento está em crise, meus filhos estão sob ataque do inimigo. Pastor, estou vivendo um tempo de desemprego, de privações do ponto de vista material. Olha, eu não estou aqui para maquiá-lo, para lhe trazer falsas esperanças, para entorpecer a sua mente, não. Estou aqui na responsabilidade de trazer a verdade da palavra do Senhor. E é ela quem diz que quem enfrenta o sofrimento, na ótica daquilo que está por vir, vai ver o cumprimento do futuro que espera e do que deseja. Minha oração por você que me escuta neste momento: viva com sobriedade, com lucidez cada momento, sem falsear, nem muito menos sem buscar subterfúgios no enfrentamento daquilo que eu e você precisamos passar. Mas jamais perca a esperança, jamais tire os olhos da esperança que está lá na frente e que nos foi garantida por aquele que diz que não desperdiça sofrimento sobre a vida do seu povo. E antes da oração final, eu gostaria de considerar com você alguns aspectos importantes quando se vê as aflições da vida sob a ótica do Senhor. Em primeiro lugar, ela nos faz ter a dimensão da responsabilidade humana diante das circunstâncias. Veja, é muito fácil olhar para esta situação que o povo de Deus estava vivendo sob a ótica simplesmente do castigo divino, da ira do Senhor sobre aquela nação. Mas na verdade, é o sofrimento, são as aflições da vida que trazem à nossa consciência o senso, a preocupação e, acima de tudo, a capacidade de entender a nossa responsabilidade diante das circunstâncias que nos rodeiam. O povo não podia deixar de perceber que havia responsabilidades, que havia aliança, uma aliança estabelecida com o Senhor, e de que o descaso para determinadas situações e circunstâncias traria sim o peso das aflições, das dificuldades que cada um de nós temos. Quando olhamos para o primeiro casal do Éden, nós percebemos que todas as aflições, todo medo, toda ansiedade, todas as responsabilidades, melhor dizendo, das consequências sobre as escolhas que aquele casal fez, era na verdade a disciplina do Senhor, mas o aprendizado de que na vida nós somos responsáveis e temos parte de cada dificuldade que nós enfrentamos nesta situação. Ainda assim, Deus tem para nós o futuro que nós desejamos. Quando estamos diante de uma situação adversa, estamos diante de encarar o fato e a verdade de que temos parte, de que Deus traz a nossa consciência de que as nossas ações serão julgadas, terão
e estarão diante de Deus para serem pesadas. Assim ouviu o rei da Babilônia, diante de uma situação adversa: pesado foste na balança e achado em falta. Cada um de nós não tem o direito de viver esta vida desprovido ou desprendido do fato de achar que a vida é obra do acaso, do fato de achar que a vida é uma consequência do caos, senão das nossas escolhas, daquilo que decidimos e por livre vontade escolhemos para a nossa vida. Deus é soberano. Deus cumpre os seus planos até mesmo em meio às adversidades dessa vida, mas jamais deixou que perdêssemos de vista o fato de que muitas situações são elas causa e efeito daquilo que escolhemos, daquilo que decidimos, dos passos que demos nesta trajetória terrena. Mas acima de tudo, que bom saber que para quem consegue ver a ótica do Senhor na perspectiva do sofrimento desta vida, jamais será enganado, jamais será ludibriado com falsas esperanças, jamais colocará o seu coração naquilo que nunca se concretizará. Não. Se eu pudesse fazer uma escolha por você nesta noite, esta escolha seria de passar pela adversidade que fosse necessária, sem buscar qualquer subterfúgio, na certeza de que não se criaria falsas esperanças, mas que se concretizariam as verdadeiras esperanças que estão no Senhor. Há uma virtude, há uma bênção para a vida daqueles que encaram a vida com a seriedade das suas responsabilidades, com a dimensão da sua dor, porque jamais se deixarão iludir, jamais se deixarão levar por falsas esperanças. As esperanças daqueles que enfrentam o sofrimento, à luz da ótica de Deus, são esperanças que por fim se concretizarão, porque aquele que fez a promessa não pode mentir. Quem sofre sob a ótica de Deus, não vive a ilusão daquilo que nunca se alcançará. Vive-se a esperança daquilo que está muito perto de se concretizar, e este é o desejo da minha vida para você que me escuta nesta hora. Quem vê a vida sob a perspectiva e sob a ótica do Senhor, cedo ou tarde, vai passar a acreditar na palavra de Deus e não nas vozes que estão ao nosso redor. Sabe, queridos, as vozes que estão ao nosso redor, seja por meio dos falsos profetas, seja por meio das situações que tentam entorpecer a nossa mente e o nosso coração, não são a voz de Deus. Mas quem vê a vida sob a ótica do Senhor, que encara cada adversidade, cedo ou tarde, vai reconhecer a verdadeira voz que vem dos altos céus, a voz que fala conosco, doce e suavemente, em dias de adversidade. Eu tenho uma esperança no meu coração, de que aquele que enfrenta o sofrimento sob a ótica de Deus, vai se tornar cada vez mais sensível, vai escutar e optar por só dar ouvidos à voz que ecoa do trono da graça do Senhor, que por mais dura que seja, é aquela que de fato pode promover e produzir a verdadeira esperança. Por fim, quem vê as aflições da vida sob a ótica do Senhor, pode encontrar a possibilidade de continuar a sua vida, mesmo em meio às adversidades. O texto vai dizer: plantem, casem-se, construam, multipliquem-se. Ah, meus irmãos, é a verdade da palavra do Senhor, ainda que a dureza da realidade das dificuldades que nós enfrentamos, é a voz audível do Senhor que não traz entorpecentes para as nossas dificuldades, que nos fazem ver
que a vida não será interrompida por causa dos problemas que nós enfrentamos. De que os problemas que nós enfrentamos não vão frear os propósitos de Deus para a nossa vida. Não vão fazer com que a gente continue avançando na direção daquilo que é a proposta do Senhor. O povo estava cativo. O povo não tinha no seu coração motivação para continuar a viver. Mas a ótica divina dizia que sofrimento, que é permissão de Deus, na verdade, jamais impedirá de que a nossa vida continue a se desenvolver. Sofra, mas sofra na perspectiva de Deus. Encare cada adversidade da sua vida na ótica de Deus. E quando isso acontecer, como resultado disso, você vai ver que nada disso, por maior que seja, por mais doloroso, por mais difícil que pareça, foi capaz de fazer com que você desistisse da sua caminhada, da sua vida, da sua família e dos planos que Deus tem para a sua vida. Eu quero orar com você neste momento, agradecendo ao Senhor e pedindo que Deus lhe faça enxergar a vida sob a ótica do Senhor. Que nesta noite, a partir da perspectiva de como Deus encara cada situação, que é a permissão dele na sua vida, você possa dar um passo além das circunstâncias. Você possa ter o seu coração cheio da verdadeira esperança. Que você possa romper o sobrenatural e ver a sua vida galgando mais degraus, ainda que em meio a muitas aflições desta vida. Deus bendito, Deus de infinita graça, misericórdia e bondade. Eu oro a Deus neste momento pelos meus irmãos, por mim mesmo, por minha casa, por cada um daqueles que estão vivendo dias maus, por cada um daqueles que foram assolados pelas adversidades desta vida, por cada um daqueles que estão cercados de problemas, Senhor, ó Deus, nesta hora. Ó Senhor, ajuda-nos a ver esta situação e circunstância pela ótica divina, de tal maneira, Senhor, ó Deus, que ainda que em meio às adversidades, cada um veja a sua vida prosperar, cada um seja alimentado pela esperança de que as promessas de Deus não tardam. E agora, que a graça, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor, infinito amor de Deus Pai Celestial, as alegrias, o poder e a unção do Santo Espírito de Deus, esteja sobre a vida daqueles que enxergam as adversidades deste tempo pela ótica de Deus, sobre cada família aqui presente e representada, e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre, quando a igreja do Senhor diz amém e amém. Quero agradecer a sua companhia, você que ficou heroicamente até o final desta mensagem. Se esta palavra falou o seu coração, compartilhe com alguém que esteja vivendo um tempo difícil. Ajude esta pessoa a enxergar este momento sob a perspectiva de Deus e que você seja ricamente recompensado, é o desejo do nosso coração. Até a próxima, está terminado em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.